Fala moçada, aqui é o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado São Luís, muito obrigado Maranhão pela excelente receptividade. Estamos aqui hoje para fazer um grande bate-papo, para tirar tuas dúvidas e fazer, na medida do possível, algumas críticas à banca. Para não perder tempo, porque a galera do YouTube, do Youtuba, ele não quer perder tempo, né? Então vamos para a questão de número 18. Considere o texto. Os balaios chegaram a ocupar Caxias, segunda cidade da província. De suas raras proclamações por escrito, constam vivas a religião católica, a Constituição, a Dom Pedro e a Santa Causa da Liberdade, ok? Bom, você deve ter visto, deve ter lido, deve ter acompanhado as nossas dicas, e em uma das nossas dicas do YouTube, nós falamos sobre balaiada. E sempre quando nós falamos sobre balaiada, eu coloquei para vocês 3 itens que nós não podemos esquecer. Primeiro, que a balaiada ela ocorre no período regencial. Segundo, a condição econômica do estado do Maranhão naquele momento, da província do Maranhão naquele momento. E terceiro, a condição social. Você vai ter negros escravos e negros forros, livres, você vai ter mulatos e você vai ter também uma população, que eu vou colocar como classe média, que estava descontente, principalmente sobre 2 fatores, a questão dos prefeitos e a questão da Guarda Nacional. Então, quando você assistiu às nossas videoaulas e quando você leu o seu conteúdo, fica muito evidente que o movimento balaio é um movimento social, é um movimento político, é um movimento de vingança, né? De colocar para fora toda a nossa raiva. Quando você leu o movimento balaio, você vai perceber que a banca ela foi generosa. Sim, ela foi generosa. Por quê, Pantoja? Porque a banca ela vai colocar justamente para vocês um item extremamente importante. Qual foi? Ela vai colocar para vocês que eles estão aqui, ó, a religião católica, a Constituição e a Dom Pedro. Isso vai influenciar profundamente o quê? O item que você deve marcar. Atenção! As informações contidas no texto contribuem para que se compreenda a balaiada como? Como foi o movimento balaio? Alternativa A, uma revolta do período regencial que se caracterizou pela aliança de várias classes, expressa em suas diversas bandeiras. Várias classes, acabei de dizer para vocês que eu tenho o negro forro, o negro livre, eu também tenho o negro escravo, eu tenho mulato, eu tenho comerciante, eu tenho alguns integrantes do Partido Liberal. Então, dentro do movimento balaio, existiam várias classes com vários interesses. Isto explica o sucesso e também vai explicar o fracasso do movimento. A alternativa que nós deveríamos marcar era a alternativa A. Eu considero que a questão sobre a balaiada, ela não trouxe para você grandes dificuldades. Foi uma questão que você já deve ter lido, já deve ter visto e você ouviu do seu professor, né? Uma das questões que vai cair é a balaiada. Eu também investi na revolta de Beckman, não veio Beckman, mas também eu converso com vocês, que em um concurso público não existe adivinhação, tem o edital. Se o professor trabalha dentro do edital, não tem segredo, ok? Pantoja, elimina para mim as outras alternativas, só para eu ficar despreocupado. O item B, um movimento popular, correto, que assumiu o controle de cidades importantes do Maranhão, correto, e que se restringiu a reivindicações econômicas, para não perder tempo.
Já mostramos em várias videoaulas, inclusive na minha dica aqui no YouTube, que o movimento Balaio, ele não está apenas restrito à questão econômica, foi embora B. C, uma revolta de natureza religiosa, ele está dizendo que a revolta ocorre apenas por uma questão de religiosidade. Dentro do movimento Balaio você vai ouvir alguma reivindicação de liberdade religiosa, lembrando que lá no texto ele está falando sobre o quê? Sobre a Igreja Católica. Ele não está batendo de contra a Igreja Católica. Uma revolta de natureza religiosa e de apoio ao jovem imperador. Lembrando, como diz que é período regencial, nós temos Dom Pedro I, que foi embora, mas Dom Pedro II só vai assumir em 1840. Então não tem este apoio ao jovem imperador, ok? Letra D, um movimento constituído principalmente por escravos que lutavam pela proclamação da República. Aí, por eliminação, já foi para o espaço. Alternativa E ou é uma revolução conduzida pela elite liberal que obteve êxito. Está dizendo que o movimento obteve êxito. Se eu estou dizendo que o movimento teve êxito, é porque eles conseguiram. O governo vai atender às suas reivindicações. Não obteve êxito. O movimento foi reprimido com extrema violência. Uma revolta conduzida pela elite liberal que obteve êxito graças ao apoio das províncias vizinhas. Ele está dizendo que o movimento Balaio, ele vai ter o apoio do Piauí, a balaiada chegou até o Piauí, mas os outros também ajudaram? É claro que não. Lembrando que quando o professor analisa a prova, às vezes nós esquecemos que nós olhamos apenas as nossas questões, que nós não estávamos no domingo junto com vocês, tensos, preocupados. Então, sempre quando eu analiso uma questão, eu não estou analisando depois, na segunda-feira. Eu estou analisando, entendendo a sua cabeça naquele momento, ok? Estou falando isso porque esta questão aqui, 19, após a adesão do Maranhão à República proclamada em 1889, ocorreu. Também oferecemos uma dica sobre a adesão do Maranhão à República. Na nossa aula online, etc. Só tem um problema. Eu assumo que quando você lê o edital sobre a questão da adesão ao Maranhão à República, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o 15 de novembro de 1889, o dia 16, o dia 17. No Maranhão, como foi a adesão? Foi pacífica? Tivemos guerra, violência? Então, todos nós jogamos essa ideia. Aí, o que é que eles fizeram? Pegaram o edital e trabalharam com aquilo que nós odiamos, a palavra subjetividade. O que é que eles fizeram? Após a adesão do Maranhão à República, proclamada em 1889, ocorreu. O que ocorre depois? Esse ocorre depois pode ser quando? 1920, 1930, 1940. Quer dizer, essa questão aqui, ela ficou muito aberta. Dá para eu entrar com recurso? Não. Por quê? Porque eu já disse da palavra da subjetividade, ok? Aí, nesse momento, é aquilo que a gente preparou você na aula presencial, né? A gente sempre trabalhou a questão do emocional. Se você olhou para a questão e não conseguiu encontrar a resposta, vamos pela eliminação. Quando eu gravei a dica, alguns alunos colocaram e eu recebi numa boa crítica, que eu passei muito tempo falando sobre a história do Brasil. Aí você vai entender. Quando houve a proclamação da nossa República, nós temos que entender que esta proclamação foi uma proclamação feita por quem? Pelos militares. Mas só que esses militares, ao proclamarem a República, eles não estavam esperando o quê? Que os monarquistas se transformassem nos republicanos de última hora.
E aí eu trabalhei com vocês uma série de itens mostrando esse momento. Eu acredito que se você pegar a minha aula sobre dica, que fala sobre a adesão do Maranhão à questão republicana, você vai perceber que eu vou mexer muito justamente com esse imaginário. Então, o que é que eu sugeri para vocês? Vamos eliminar. Alternativa a eclosão de uma sangrenta guerra civil. A alternativa A está afirmando que após a adesão houve uma guerra civil sangrenta. Houveram conflitos? Sim, mas sangrento não. Aí você vai ler o resto. A eclosão de uma sangrenta guerra civil entre 1889 e 1891. Olha o período que opôs federalistas e liberais, que disputavam como seria o novo regime e como o Estado iria se relacionar com o poder central. Nas nossas aulas nós trabalhamos o quê? Já repeti aqui, os republicanos de última hora. Os monarquistas, no momento que perceberam que haveria adesão, eles se transformaram em republicanos e esqueceram rapidamente o que, pessoal? O que era a monarquia. Poucos grupos em São Luís, no Maranhão, resistiram à proclamação da República. Elimino a letra A. A B. A destituição do governo nomeado pelo Partido Republicano, que contava com grande apoio das elites locais, mas foi substituído por uma junta militar monarquista. Aí você está com a sua canetinha abençoada e deu para entender o quê? Se proclamou a República, como é que eu vou ter uma junta monarquista? Aí você já grifou aqui e eliminou, ok? Vamos para a alternativa C. Uma revolta popular contra o novo governo republicano, dado ao grande apoio que a monarquia e a princesa Isabel tinham por parte dos setores da imprensa abolicionista da população negra, maioria absoluta no Estado. A alternativa C está falando o quê? Que houve uma revolta popular. A alternativa C está dizendo o quê? Proclamaram a República. Negros, mulatos, caboclos, eles se rebelaram. Por quê? Porque eles não queriam a República. Entendam, nas nossas aulas e na tua leitura, tá? Você percebeu o seguinte, que foi, de propósito, colocado um boato, que hoje você vai chamar de fake news. Qual foi o boato? Disseram para os negros que no momento em que a República tinha sido proclamada, que a Lei Áurea ela não iria mais servir para nada. E muitos negros ficaram preocupados. Mas isso não deu vazão, isto não deu motivo para uma violenta revolta popular. Então nós estamos eliminando o item A, o item B e o item C. Alternativa D. Um conflito entre o governo de Pedro Augusto Tavares Júnior e a Igreja Católica, pois o primeiro decretou a liberdade de culto e separou a Igreja e o Estado, demitindo padres de funções públicas, sendo pressionado pelo governo central da República a voltar atrás neste decreto. Vamos imaginar você no domingo, tá? Alternativa D, tem alguma coisa que eu posso colocar como errado, mas eu nunca ouvi falar desse Pedro Augusto. Conserva D então. Vamos para a letra E. A intervenção no Estado por parte do governo central em apoio à política republicana radical de reformas econômicas e populares, combatidas pelas elites fundiárias tradicionais e pelo clero. A alternativa E, ela está dizendo o seguinte, ok? Que houve uma intervenção no Estado por parte do governo republicano, Rio de Janeiro, em apoio à política republicana radical de reformas econômicas. Aí eu posso dizer para vocês, nós trabalhamos em nossas aulas que no momento em que houve a proclamação da República, não houve uma mudança radical na forma de governar. O Brasil, ele ainda vai permanecer um país com o poder centralizado nas mãos de uma minoria.
Lá na frente, moçada, lá na frente, a Constituição de 1891, ela vai estabelecer o quê? Que votam homens acima de 21 anos alfabetizados. Grande parte da população, ela não votava. Pantoja, é a alternativa D? Por eliminação, sim. Aí você vai ter que entender o seguinte, vamos lembrar que no momento em que houve a proclamação da República, a Igreja Católica, ou parte da Igreja Católica, foi a favor da proclamação da República. Por quê? Porque a Igreja queria o fim do padroado. E o que era o padroado? O Estado, ele tinha um poder maior sobre a Igreja. E a Igreja queria justamente o quê? Se livrar. O que aconteceu? Atenção, houve um conflito entre o governo de Pedro Augusto e a Igreja. Pois o Pedro, ele vai decretar a liberdade de culto e separou a Igreja e o Estado. Isto, que o Pedro Augusto fez, só vai ser efetivado com a Constituição de 1891. A partir deste momento, eu tenho liberdade de culto. Ele está dizendo, de uma forma antecipada, que não existe mais a religião oficial. O outro item que nós trabalhamos é justamente relacionado à questão do IFAM. O nosso amigo, o professor Helder, de Geografia, trabalhou com a questão cultural. E uma dessas dicas, na revisão online, ele também trabalhou. É importante dizer para vocês, sobre a balaiada, dava para errar? Não. Sobre a segunda questão, referente à adesão, foram felizes os alunos que, de cabeça muito fria, eliminaram e restou aquela alternativa. Nós estamos aqui sempre para ouvir vocês. É um prazer trabalhar para vocês. Vamos juntos que a tua aprovação vai acontecer. Valeu, moçada!